E aí, quando ele devolveu esses passaportes para o pastor Anésio, que era o líder da nossa expedição, que estava ali na frente do ônibus, aí eu percebi que o meu passaporte, que tinha uma etiqueta branca atrás, ele devolveu e falou assim: ó, esse homem vai ser preso. Falou em inglês, né? É desmente your arrest. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós todos moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha só, que texto maravilhoso daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, daquilo que o Senhor pode fazer para o povo dele, pelo povo dele. Josafá era rei de Judá. Na época, Judá, capital de um dos reinos do povo de Deus. Então, o povo de Deus estava dividido. 10 tribos para o norte, conhecida como Israel, e as 2 tribos para baixo, no sul, que é o povo de Judá. Eles, então, têm uma situação onde os moabitas e os amonitas e mais um outro povo dos de Seir vieram. Tem hora que a gente não vê a saída, é muito inimigo. São muitas áreas que são atacadas intensamente, às vezes na mesma hora, e a gente não consegue enxergar a solução. Mas aí o Senhor levanta ali os seus profetas. O profeta fala: olha, vocês dessa vez não vão pelejar. O Senhor disse que vocês não vão pelejar, porque ele vai pelejar por vocês. Então apenas adorem. E aí eles começaram, num ambiente de adoração, começaram a adorar o Senhor. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, eles então receberam o milagre. No momento da adoração, eles receberam o milagre. Eu lembro de uma situação que nós estávamos entre a Uganda e o Quênia. Nós tínhamos ido para uma expedição num campo de refugiados. Tivemos lá e ministramos ali para um grupo de pessoas. E nós saímos de lá com um grupo de 18 pessoas no micro-ônibus. E quando nós passamos o primeiro bloqueio, que tinha um bloqueio no meio do nada ali do deserto, eles pediram os passaportes todos. E aí, nesse pedido dos passaportes, eles foram verificar, foram até uma cabana que eles tinham lá embaixo no meio do mato. E quando eles voltaram com um dos passaportes na mão e um outro monte de passaporte na outra. E aí, quando ele devolveu esses passaportes para o pastor Anésio, que era o líder da nossa expedição, que estava ali na frente do ônibus, aí eu percebi que o meu passaporte, que tinha uma etiqueta branca atrás, ele devolveu e falou assim: ó, esse homem vai ser preso. Falou em inglês, né? É desmente your arrest. Esse homem vai ser preso. Aí eu ouvi aquilo, o pastor Anésio tomou um susto, falou: como assim? E aí nós fomos verificar ali o passaporte, ele não tinha tido um carimbo de entrada no passaporte. Todos tinham visto, nós tínhamos pago visto, mas não tinha o carimbo de passaporte, de entrada. Por algum erro lá na fronteira, quando nós passamos na fronteira, eles não carimbaram o meu só. E aí eles queriam me prender ali na África, no meio do nada. E aí foi onde nós descemos lá para a cabaninha e ficamos conversando com eles. E o pessoal que ficou no ônibus, nós descemos em 3, e ficaram 15 lá no ônibus. E eles estavam em oração, estavam em oração. Chegou um momento que o pastor Josias, que é um homem de Deus, profeta do Senhor nessa geração, um homem muito, muito comprometido com a obra do Senhor. Então ele começa a falar para o pessoal do ônibus, falou assim: olha, gente, nós entramos numa guerra agora de oração, só que o Senhor está direcionando para nós entrarmos numa guerra de adoração. Nós vamos adorar agora. Eles começaram a adorar lá no ônibus, estava longe, quase não dava para ouvir. Mas no momento que eles começaram a adorar lá no ônibus, adorar o Senhor, fazer um tempo de adoração, aí aqueles guardas liberaram a gente. Eles iam prender e o pastor Anésio falou: oh, se for preso um vai todo mundo. E foi um negócio muito louco. Quando a gente voltou para o ônibus, foi uma unção ali, foi um tempo muito maravilhoso. Nós temos tido aquela vitória, né? E foi uma ação de adoração. Então, tem situações na tua vida, meu irmão, que você vai precisar adorar o Senhor. Você não está mais no nível da oração só. Você está orando, mas você também está adorando ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Você não está vendo, mas Ele já fez, porque pela fé você já consegue enxergar aquilo que o Senhor fez. Foi o que aconteceu com Josafá e o povo de Judá aqui. Eles começaram a adorar a Deus no meio de um ataque de um inimigo. Então tem momento na vida que você vai precisar adorar o Senhor. E o Senhor vai fazer essa obra. Aí quando houve essa adoração, quando houve aquele momento de adoração, então aqueles exércitos inimigos começaram a lutar entre si, sem o povo de Deus ter pego numa arma. Então há momentos na nossa vida que a gente não vai contra o inimigo ali, bater de frente. Há momentos na nossa vida que nós precisamos adorar o Senhor. Precisamos ter um comportamento de adoração, deixar na mão do Senhor e as coisas vão acontecer de uma forma miraculosa. É bem verdade que nem sempre é assim, né? Tem hora que, lá no livro de 2 Samuel 5:23, depois você olha lá, Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte da amoreira. Então o Senhor dá uma outra orientação para Davi. Aqui ele fala para ele dar uma estratégia para ele atacar aquele exército com uma estratégia diferente. Então o Senhor realmente é maravilhoso. E é maravilhoso servir o Senhor porque cada vez, cada hora na nossa vida nós temos uma estratégia que Deus dá. E às vezes é uma estratégia diferente da outra. Então que nessa manhã nós estivemos em oração
e que nós possamos passar o nosso dia também em adoração ao Senhor. Adorar não é só cantar, é ter um comportamento de adoração, coração grato ao Senhor, mas se você tiver possibilidade de cantar no seu trabalho, de adorar o Senhor, de louvar enquanto você vai para o trabalho, quando você está caminhando, na sua casa, no dia a dia, faça isso e adore ao Senhor. Aí nós podemos dizer para o Senhor: te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Um dia abençoado para você. Compartilha a live, fica com Deus. Deus abençoe grandemente tua vida e tua família em nome de Jesus.